Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 30 de julho, agora na Espanha, 21 horas e 15 minutos no Brasil, 16 e 15 da tarde. Gente, a BTC, na minha leitura, depois de ter rejeitado o transpasse desse patamar de 70 mil, fizemos 70.079 no dia de ontem, 29 de julho. E agora, nitidamente, a gente está desenhando fundos ascendentes e provavelmente a gente vai desenhar topos descendentes. Por enquanto só tem o topo ali em 70.079. É bem provável que essa acumulação se arraste até o dia 4, talvez na virada da VWAP do dia 4, domingo, 4 de agosto, domingo, para o dia 5, segunda-feira, porque guardaria uma proporcionalidade dimensional com essa cunha aqui que eu estou desenhando, para aí sim voltar a estressar um patamar acima de 70. Se romper entre 70 e 73, aí vocês já sabem que é chapéu para o palhaço. A BTC facilmente vai startar essa pernada impulsiva em direção a 100 mil dólares. Na verdade, o que a BTC está promovendo agora é uma movimentação que muitos acham que vai acabar formando um pullback. Essa é uma possibilidade. É um retorno para o patamar ali de 60, talvez 55 mil. Vamos botar aqui de volta no gráfico diário. Muitos analistas acham que a BTC está protagonizando essa possibilidade de voltar para a base da nossa acumulação. Mas isso não deve acontecer. Muita gente está contando com isso, inclusive, abrindo posições shortadas, buscando aqui um retorno, um lucro nesse retorno, mas o mais factível é que ela volte a estressar o patamar entre 70 e 73 para depois explodir em direção a 100 mil dólares. Só que com a expectativa de bater em 70, talvez até agulhar para 71 e voltar para 60, talvez até 55, a mínima do dia 5 de julho, ficou em 53,485. Por isso que com essa expectativa, muitas altcoins estão até pesadinhas, porque o mercado tem esse viés, há essa possibilidade no radar, e esse viés baixista que, na verdade, está seduzindo muitos, acaba por tornar tornar a cotação das altcoins pesadinha, justamente por conta dessa possibilidade de bater ali e formar um belo pullback de volta para 55. Na minha leitura, é mais fácil a gente explodir em direção a 100 mil do que a BTC buscar liquidez lá em 50, 55, porque há uma parede de compra impressionante no patamar entre 65 e 60 mil dólares. Então é mais fácil ela subir do que descer. Mas enfim, fica para análise de cada um. Aqui no gráfico de 6 horas, a gente acabou promovendo uma armadilha de touros, porque a BTC chegou a colocar metade de um corpo real para cima dessa LTB, depois a outra ficou indecisa e agora a gente voltou para dentro dessa cunha aqui no 6 horas. Provavelmente vai ficar se arrastando até a virada da VWAP de domingo para segunda. No gráfico semanal, agora eu estou pulando para o semanal, a BTC segue desenhando corpos reais compradores. Aqui a gente precisaria confirmar esse rompimento ascendente com um corpo real acima da mediana da banda de Bollinger. Isso provavelmente só deve acontecer na próxima semana, porque esse corpo real ainda está muito tímido, se bem que é terça-feira ainda. Amanhã é super quarta-feira, tem decisão da taxa básica de juros, mas o mercado já meio que precificou a manutenção da taxa básica de juros em 5,5%, ou seja, é muito provável que se amanhã não vier nenhuma novidade com relação à taxa básica de juros, esse corpo real aqui, ou ele continua dessa maneira, ou ele até pode regredir aqui a extensão dele, justamente porque a BTC lá no 6 horas e no gráfico diário, em ambos os time frames, a gente parece que está desenhando uma cunha. Então é bem provável que a gente fique pesadinho aqui até a virada da VWAP de domingo para segunda, para dar vigência a uma acumulação triangularizada. No gráfico das altcoins, segue uma movimentação vulcânica, lembrando aos senhores que o mercado precificou o corte na taxa básica de juros só em setembro. Mas se houver alguma surpresa na reunião de amanhã é super quarta-feira, aí, meus amigos,
Se o Fed resolver cortar a taxa básica de juros na reunião de amanhã, o que é uma possibilidade remota, mas que existe, aí isso aqui explode facilmente para 2 trilhões. A própria BTC explodiria facilmente no gráfico diário em direção a 100 mil dólares. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Não importa se essa explosão vai acontecer daqui a uma semana ou vai acontecer amanhã. O que importa é que é preciso encarteirar as altcoins de alta octanagem ainda dentro dessa congestão. Porque depois da explosão não haverá tempo para um embarque seguro. Muitas altcoins vão triplicar de valor. Eu ouso afirmar, não fiquem de fora dessa mega revolução que está por acontecer. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, porque ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Tem muita coisa acontecendo por trás das cenas. O Donald Trump, com aquele discurso dele que muitos acharam encomendado ou envelopado para o entusiasmo da comunidade criptográfica, aquele discurso teve um efeito prático imediato, que foi a interrupção de venda de BTCs por estados soberanos. O Reino Unido estava se movimentando para vender as suas bitcoins. Basicamente, o estoque de bitcoin dos Estados Unidos hoje, que está em 213.246 bitcoins, basicamente isso aqui é oriundo do Departamento de Justiça, que apreendeu de quadrilhas que basicamente operavam na Dark Web. Boa parte dessas bitcoins vem da Silk Road, que era um grande player da Dark Web, que vendia de tudo, desde de artigos ilícitos como entorpecentes até encomenda de atividades criminosas. Mas enfim, o Reino Unido, na mesma linha, essas 61 mil BTCs são oriundas de apreensão contra organizações criminosas. A China também apreendeu muita Bitcoin, 190 mil, mas um efeito prático decorrente da fala do Donald Trump é que basicamente nenhum estado soberano mais se mexe para se desfazer de suas bitcoins. O Reino Unido já tinha até iniciado uma tratativa com uma CeFi para desovar as 61 mil BTCs e parou. A Alemanha chegou a vender seus bitcoins, mas agora não tem mais. Os Estados Unidos agora estão promovendo uma transferência dessas bitcoins para outras carteiras, mas o que tudo indica é que os Estados Unidos também não venderão mais bitcoin até que a Kamala Harris também resolva abrir o seu approach criptográfico. Mas o fato é que se houve um efeito prático na fala do Donald Trump, que para muitos foi envelopada como um presente para a comunidade criptográfica, foi a interrupção de tratativas de estados soberanos no sentido de desovarem suas bitcoins. O que o Donald Trump falou pode ter soado como um devaneio, uma piada, a criação de uma reserva estratégica, mas o fato é que tudo começa como um devaneio, como uma piada. Lá no ciclo de 2017, 2018, quando o market cap do Bitcoin começou a avançar ali para centenas de bilhões de dólares, depois recuou, muita gente se perguntava, mas como o Bitcoin pode se aproximar do market cap da Apple? Porque a Apple tem alguma função. E a Apple produz... As pessoas acham que a Apple vale 3 trilhões porque produz essa shit encrenca aqui chamada iPhone. E a gente sabe que a Apple ela não vale 3 trilhões por conta dessa coisa física. A Apple vale 3 trilhões porque ela é dona do iOS, que é uma rede, exatamente como a blockchain da BTC, na qual trafegam dados e riquezas em nível que faça com que a Apple valha 3 trilhões. É lei de Metcalfe que explica o valor da Apple e não a fabricação dessa shit encrenca. A mesma coisa vale para a Amazon, a mesma coisa vale para a Meta, ex-Facebook. As pessoas não entendem isso. E quando falavam como piada,
como a Bitcoin sem lastro nenhum pode valer centenas de bilhões. Se a Apple na época valia quase 1 trilhão, 800 e poucos bi na época, a Apple, fabricante do iPhone, como que ela pode ter o market cap dela ameaçado pela BTC? Enfim, o final da história a gente conhece. A Apple basicamente já foi flipada até pela Nvidia, depois ficou ali disputando o primeiro lugar com a Microsoft, por conta justamente a Nvidia fez explodir o market cap por conta da produção não só de placas de mineração de AI, de inteligência artificial, que hoje a Nvidia é a maior produtora de semicondutores, não só de mineração de Bitcoin, as ASICs dedicados também são fabricados pela Nvidia, mas também, hoje, o que fez a Nvidia explodir como empresa multitrilionária foi também a fabricação de semicondutores de AI. Mas, além de tudo isso, a Bitcoin está indo para um caminho multitrilionário, já vale 1,6 tri, em breve vai valer unidades de trilhões nesse ciclo ainda, justamente porque a lei de Metcalfe explica a valorização do Bitcoin, porque a base de usuários aumenta exponencialmente, a quantidade de dados e riquezas trafegando na rede aumenta exponencialmente, a exemplo do próprio iOS, que também possui uma base de usuários que cresceu exponencialmente e possui uma grande quantidade de dados e riquezas trafegando ali e que sustentam o valor da Apple. Muita gente acha que estudem a lei de Metcalfe. Muita gente acha que o valor da rede, o market cap do Bitcoin, não tem sustentação, mas tem, porque pouquíssimas redes são capazes de fazer trafegar toda aquela montanha de riqueza que a blockchain da BTC faz trafegar. Então, o que era uma piada lá no ciclo de 2017-18, que acabou gerando uma ligeira alteração no approach de alguns economistas no ciclo subsequente de 2020-21, em que muitos economistas tratavam a BTC como algo que goza de um lastro matemático, agora o que ainda era uma piada passou a ser um ativo que por não ter a possibilidade de impressão ad infinitum, gozaria de um lastro matemático pela raridade. Agora, a piada desse ciclo é considerar o Bitcoin uma reserva equiparável ao ouro, passível de ser acumulada por bancos centrais. O que soa como uma piada, como desde o primeiro ciclo do Bitcoin. O Bitcoin está mais do que acostumado a ser tratado como uma piada. O que soa como uma piada nesse ciclo provavelmente vai ser a realidade do ciclo subsequente. O efeito prático do discurso do Donald Trump, a interrupção de tratativas no sentido de desfazimento dos ativos criptográficos em BTC por estados soberanos. Se houve um efeito prático, foi esse. Agora, se isso vai ser considerado um devaneio ou uma realidade, a gente vai descobrir no próximo ciclo. Não ousem arriscar ficar de fora. E na seara fática, a SEC recuou da alegação de que Solana, ADA e Matic seriam securities ou títulos de valores mobiliários. A SEC reiterou o seu pedido de uma decisão. Ela voltou atrás e basicamente ela recuou dessa classificação, justamente porque os tribunais federais norte-americanos estão aparando as arestas da SEC, já que a SEC estava se metendo em áreas completamente fora da jurisdição autorizada por lei. Depois de um precedente da Suprema Corte norte-americana dizendo que não cabe às agências interpretarem a extensão das suas atribuições, mas tão somente aos tribunais, ou seja, a Suprema Corte norte-americana basicamente mandou cada agência regulatória e fiscalizatória da administração pública norte-americana ficar no seu quadrado. Depois desse precedente da Suprema Corte, a SEC tem andado assim pianinho e tem dado passos cada vez mais tímidos
nessas últimas investidas contra o mundo criptográfico. É muito interessante porque isso pode abrir um caminho para o lançamento de um ETF de Sol, de ADA. Tem gente especulando também sobre um ETF de DOT, que é o GAIS e o token de governança da Polkadot. Enfim, vamos ver como isso vai acabar se desdobrando. E a Rússia regulamentou a lei que foi aprovada pelo parlamento dos ativos digitais. Agora a lei permite que obrigações internacionais sejam quitadas em criptoativos. Essa lei também regulamentou a mineração dentro da Federação Russa. Em alguns locais a mineração será proibida. Enfim, é o novo normal. E o analista Plan B diz que a duplicação da cotação do Bitcoin, que agora está valendo, um Bitcoin está valendo 65.686, ou seja, isso facilmente poderia, segundo o Plan B, catapultar para 130 mil, é iminente, segundo ele, pelo modelo Stock to Flow, que é um modelo que mede a rácio entre a oferta e o custo de mineração de uma Bitcoin. Pelo modelo Stock to Flow, a BTC teria que estar valendo, neste exato momento, pelo menos 130 mil dólares. Nesse gráfico aqui, Stock to Flow, os holders eles devem vender nas bolinhas azuis e comprar nas bolinhas vermelhas. Na bolinha vermelha, a rácio entre o estoque e o custo de mineração está absolutamente descompassada, ou seja, a favor de uma fuga ascendente do preço. E o contrário acontece na bolinha azul escura, onde essa rácio está descompassada no sentido de uma fuga descendente do preço. Então a gente está vivenciando uma mega pressão para uma fuga ascendente do preço pelo modelo Stock to Flow. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, estaria o Tesouro norte-americano conspirando para manipular os mercados e a economia à revelia do Fed? Um documento vazado nesta semana, na segunda-feira, ontem, hoje é terça-feira, na segunda-feira, dia 29 de julho, ontem, um documento ao qual teve acesso o Wall Street Journal ontem, afirma que a decisão do Departamento do Tesouro norte-americano de continuar a financiar parte considerável da dívida pública norte-americana com títulos de curtíssimo prazo equivale a uma manipulação deliberada da economia. Os inventores dessa nova ferramenta de política macroeconômica já inclusive teriam batizado de emissão ativista do Tesouro norte-americano. Ou seja, ajustar o perfil do vencimento da dívida de uma maneira incomum e inédita acaba influenciando artificialmente a taxa de juros de longo prazo, que é estipulada pelo mercado e não pelo Federal Reserve. O Tesouro estaria gerenciando dinamicamente condições financeiras e, por meio desse artifício, usurpando as funções essenciais do Federal Reserve. Escreveram dois jornalistas aqui, economistas do Wall Street Journal. O fato é que a emissão desenfreada de títulos de curtíssimo prazo tem colocado uma pulga atrás da orelha de alguns economistas, já que isso equivaleria a uma usurpação das funções do Federal Reserve. Vamos ver como o Fed vai reagir a isso. Amanhã tem fala também do Jerome Powell depois da decisão quanto à taxa básica de juros. A projeção do mercado é que o Fed mantenha a taxa em 5,5%. A taxa atual é 5,5%. E o mercado já precificou que um corte só se daria a partir de setembro. Vamos ver exatamente como essa história vai terminar. E a Rússia está usando os criptoativos para contornar as sanções ocidentais. Para quem não sabe, depois da invasão da Rússia sobre a Ucrânia, o Ocidente excluiu a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos, e com a regulamentação do mundo cripto, dos criptoativos pelo parlamento russo, que agora foi regulamentado, na verdade, segundo essa reportagem aqui, a Rússia estaria contornando as sanções ocidentais, principalmente no que toca à quitação de obrigações transnacionais. Enfim, Israel sinalizou que o ataque calibrado ao Líbano foi uma resposta ao ataque contra as colinas de Golã, que ceifou a vida de 11 ou 12 crianças
O ataque aconteceu quando o Netanyahu estava voltando dos Estados Unidos. Israel atacou uma instalação do Hezbollah nos subúrbios de Beirute, a capital do Líbano. O alvo seria um conselheiro-chefe do Hezbollah. Enfim, gente, o mundo está virado numa verdadeira hecatombe nuclear. A BTC aqui no Diário claramente está desenhando uma subfigura triangularizada que deve se arrastar até o final de semana para depois tentar novamente romper essa faixa resistencial em 70 mil. Pode haver um pullback? Teoricamente sim, mas o mais factível é que a gente volte a estressar o patamar entre 70 e 73. Muitas altcoins ficaram pesadinhas por conta dessa possibilidade teórica de um retorno para a base da congestão, mas o mais factível é que essa nova figura de acumulação exploda novamente para cima. Não ousem arriscar, porque se isso aqui romper para cima, e olha que muitas altcoins já meio que ligaram banzai para BTC. É o caso da XRP, é o caso da Solana. Na minha leitura, a Avax é a próxima candidata a iniciar a sua própria alt-season particular. Enfim, fica para a leitura de cada um, mas eu ouso afirmar que neste exato momento é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei e indiquei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É mais fácil a BTC romper essa resistência entre 70 e 73 e buscar 100 mil dólares do que voltar para tentar buscar liquidez abaixo de 60 mil, eventualmente até tentando buscar um patamar ali na base dessa congestão em 55. Isso, na minha leitura, não vai acontecer, mas a possibilidade teórica acaba afetando muitas altcoins. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.